Olá, seja muito bem-vindo a mais uma devocional sobre adoração. Já estamos chegando ao final da nossa semana. Amanhã será o nosso último dia e eu quero convidar você para estar conosco amanhã também, onde estaremos olhando na Bíblia o clímax, o ápice da adoração. Quando começamos a falar sobre adoração, nós dissemos que o nosso objetivo principal, o objetivo da nossa vida, o objetivo para o qual nascemos é agradar a Deus. A palavra de Deus nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso, hoje eu quero compartilhar com você um texto das Escrituras, Hebreus capítulo 11, que diz assim: o fato essencial da existência é esta confiança em Deus. Esta fé é o alicerce sólido que sustenta qualquer coisa que faça a vida digna de ser vivida. É pela fé que lidamos com o que não podemos ver. Foi um ato de fé que distinguiu nossos antepassados, elevando-os acima da multidão. Pela fé vemos o mundo trazido à existência pela palavra de Deus, o que foi criado que podemos ver por meio do que não vemos. Por um ato de fé, Abel apresentou a Deus um sacrifício melhor do que o de Caim. Foi aquilo em que ele acreditava, não o que ele trouxe, que fez a diferença. Pelo que Deus observou, pôde aprová-lo e considerá-lo justo. Após todos estes séculos, aquela fé continua a chamar a nossa atenção. Por um ato de fé, Enoque escapou da morte. Eles o procuraram e não o encontraram, pois Deus o tinha tomado. Sabemos com base num testemunho confiável que antes de ser tomado, ele agradou a Deus, ele adorou a Deus. É impossível agradar a Deus a não ser pela fé, porque qualquer um que deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que se preocupa bastante para atender aos que o procuram. Pela fé, Noé construiu um barco em terra seca. Ele havia sido avisado de algo que não podia ver e agiu apenas com base no que foi dito a ele. O resultado? A sua família foi salva. Seu ato de fé estabeleceu uma linha divisória entre a maldade do mundo descrente e a justiça do mundo que cria. Como consequência, Noé tornou-se íntimo de Deus. Por um ato de fé, Abraão disse sim ao chamado de Deus e partiu para um lugar desconhecido, que se tornaria seu lar. Quando ele saiu, não tinha ideia para onde estava indo. Por um ato de fé, foi residir num país que, de acordo com a promessa, seria dele. Viveu ali como estrangeiro, morava em tendas. Isaque e Jacó fizeram o mesmo, vivendo pela mesma promessa. Abraão agiu assim, mantendo o olhar numa cidade invisível, que tem fundamentos reais e eternos, a cidade planejada e construída por Deus. Pela fé, a estéril Sara veio a engravidar mesmo sendo já bem idosa, porque ela creu que a pessoa que fez a promessa iria cumpri-la. Foi assim que de um homem idoso e sem vigor nasceram milhões de pessoas. Cada uma dessas pessoas de fé morreu sem ver o cumprimento da promessa, mas creram. Como conseguiram? Elas o viram e saudaram de longe, aceitando o fato de que eram peregrinos, passageiros neste mundo. Quem vive assim, sabe o que está procurando o seu verdadeiro lar. Se estivessem com saudade do antigo país, poderiam ter voltado quando quisessem, mas buscavam
um país muito melhor que o antigo. Buscavam um país celestial. É fácil entender porque Deus é tão orgulhoso dessas pessoas e porque há uma cidade à espera deles. Pela fé, Abraão, na hora da prova, ofereceu Isaque de volta para Deus. Por um ato de fé, Isaque vislumbrou o futuro enquanto abençoava Jacó e Esaú. Por um ato de fé, José, na hora da morte, profetizou o êxodo de Israel e deixou instruções quanto ao seu sepultamento. Por um ato de fé, os pais de Moisés, após o seu nascimento, o esconderam por 3 meses. Eles perceberam a beleza do bebê e desafiaram, pela fé, o decreto real. Por um ato de fé, Israel atravessou o Mar Vermelho em terra seca. Os egípcios tentaram fazer o mesmo e foram afogados. Por um ato de fé, os israelitas marcharam ao redor das muralhas de Jericó por 7 dias e as muralhas caíram. Por um ato de fé, Raabe, a prostituta de Jericó, acolheu os espias e escapou da destruição que veio sobre os que se recusaram a confiar em Deus. Poderia prosseguir, mas não há tempo. Ainda há muitos. Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, os profetas. Por seus atos de fé, eles venceram reinos. Eles fizeram obras de justiça. Eles viram promessas cumpridas pela fé. Foram protegidos dos leões, incêndios, ameaças de morte. Transformaram a desvantagem em vantagem. Venceram batalhas, afugentaram exércitos invasores. Mulheres receberam seus queridos de volta dos mortos. Foram eles que, sob tortura, se recusaram a desistir e ser libertados, preferindo algo melhor, a ressurreição. Outros enfrentaram abusos, açoites e sim, algemas e prisões. Temos informação de alguns que foram apedrejados, cerrados ao meio, assassinados a sangue frio. Histórias de homens vagando pela terra em peles de animais, sem teto, sem amigos, sem força. O mundo não os merecia. Vivendo como podiam, nas periferias cruéis do mundo. Entretanto, nenhum desses exemplos de fé puseram a mão na recompensa prometida. Deus tem um plano melhor para nós. Que nossa fé se junte à deles para formar um todo completo, como se a vida que eles tiveram não fosse completa sem a nossa. O nosso desafio hoje é adorar a Deus com a nossa fé. Que Deus nos abençoe.